Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alesp o médico, Dr. William Reimberg Silva. E nós vamos debater um tema muito importante aqui no estado de São Paulo, que são os acidentes que ocorrem nas estradas paulistas. E o Dr. William é especialista nessa área porque ele trabalha com primeiros socorros, ele é considerado hoje um verdadeiro anjo da guarda, na verdade, um salvador de vidas. William, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que a sua contribuição vai ser de extrema importância para o telespectador que está nos assistindo agora, porque você tem uma experiência acumulada, uma trajetória, uma história nessa área de primeiros socorros, né? Uma experiência empírica, porque você está diariamente trabalhando e prestando esses socorros, você conhece profundamente as causas desses acidentes e também, sobretudo, as formas de prevenção. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de já fazer aqui a primeira pergunta. Como que você iniciou esse trabalho? Você trabalha atualmente no GRAU, né, que é o Grupo de Resgate e Atenção de Urgências e Emergências no estado de São Paulo, que é um grupo que cobre exatamente esses acidentes. Então, eu queria que você falasse primeiramente, qual é o histórico da introdução desse seu trabalho nessa área e que você falasse um pouco também dos principais acidentes que ocorrem nas estradas paulistas, as causas. Sim. Bom, boa tarde, deputado Carlos Gianazzi, boa tarde, telespectadores, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar hoje aqui dizendo um pouco, né, desse projeto, né, que a gente tem aí visando diminuição dos acidentes nas estradas, né? De fato, eu trabalho com resgate, né, atendimento pré-hospitalar, né, a especialidade médica que eu atuo hoje há cerca de 8 anos. Né. Comecei no SAMU de São Paulo por 2 anos, depois prestei concurso para o GRAU. Né. O GRAU é o Grupo de Resgate e Atendimento à Urgência e Emergência do estado de São Paulo. E como a gente abrange uma área grande, né, e esse grupo está em expansão, a gente atua na cidade de São Paulo, na cidade de Campinas, São José dos Campos e está expandindo aí pelo interior, né? A gente está cobrindo cada vez uma área maior, né? Então, dentro dessa área, a gente também, além das cidades, né? Cidade de São Paulo, muitos acidentes de moto, carro, caminhão dentro da cidade mesmo, né? A gente também tem os acidentes de caminhão nas estradas, né? E esse tipo de acidente é um acidente que chama muita atenção pela grande energia cinética envolvida. O de caminhão. Isso, o de caminhão, exatamente. O caminhão, quando ele tem um acidente, o potencial, né, de estrago do caminhão é bem maior do que o do carro, né? Então, quando a gente tem um caminhão, a gente vê algumas vezes, infelizmente, famílias, né, esmagadas, é um cenário bem trágico mesmo, né? Então, a ideia de atuar desse projeto, né, visando o caminhoneiro especificamente, foi justamente para tentar combater, né, na parte de prevenção, né, antes de que chegasse no acidente propriamente dito. O acidente com carro, com moto, ele machuca 1, 2, 3 pessoas, né, 4. Ou com caminhão, a tendência de se machucar muita gente, né? Além também do desperdício financeiro envolvido, né? Com a carga, com o frete, e daí que veio essa ideia. E quais foram os casos mais graves que você já presenciou nesses 8 anos de experiência, de atividade, não só nas estradas, mas aqui também em São Paulo, casos mais chocantes que te impressionou enquanto profissional dessa área, porque você é um ser humano também, você é um médico, mas você também, certeza. Você recebe o impacto emocional desses acidentes, não é? Logicamente que você tem recursos para lidar com isso, mas é importante você falar para o telespectador o que você já viu. A nossa profissão na rua, trabalhando com resgate, não só eu, como todos os meus colegas, a gente sofre realmente uma carga emocional e psicológica muito grande, principalmente no princípio, no início, né? Depois a gente acaba, entre aspas, se tornando mais frio, né? Até para um melhor atendimento à vítima, né? Ninguém quer ser atendido por um médico nervoso. Então, hoje em dia, a gente que já tem um pouco mais de tempo já tem mais calma, já tem mais discernimento nas manobras, né? Com certeza, mesmo com essa frieza, né? a gente guarda na memória muitas cenas, né? Que acho que não vem ao caso detalhar,
né? Mas eu posso citar uma que não sai nunca da cabeça, que foi uma das primeiras ocorrências quando eu ainda era estagiário. Eu estava na rodovia Bandeirantes e foi uma moto e um caminhão. A moto entrou debaixo do caminhão e foi bem triste, né? Então isso fixou bem na minha cabeça. E uma outra também foi também com caminhão, onde um caminhão ele não conseguiu frear e saiu arrastando carros e muita gente morta e machucada. Então, nesse momento, na verdade, foi que deu um estalo e falou, o que eu posso fazer agora, né? Agora eu não posso fazer mais nada. Eram poucas pessoas que eu podia ajudar, né? A maioria era grave quando já não estava morta. Foi daí que veio a ideia de fazer alguma coisa para prevenção, né? Se não dá para fazer nada agora, ou se dá para fazer muito pouco agora, eu acho que o ideal seria um projeto de prevenção para tentar diminuir, né, a quantidade de acidentes nas estradas brasileiras, que são realmente um número alarmante, né? E agora, antes de entrar nesse tema da prevenção, eu sei que você tem um projeto importante, um projeto que pode modificar todo esse cenário, toda essa conjuntura, mas quando você chega enquanto médico, quando o grau chega no resgate, na emergência, quais são os primeiros socorros? Vocês já salvaram muitas vidas ali. Sim. Essa é uma pergunta. E uma segunda já, como chegar nesses locais? Porque com o trânsito caótico, né, você se locomove de moto, de ambulância, de helicóptero, como que funciona? O sistema de resgate do Estado de São Paulo, ele é formado pelo Corpo de Bombeiros, né, pelo Grupamento Águia da Polícia Militar e pelo GRAU. Né? O GRAU ele entra com os componentes médicos e enfermeiros, né? E o material médico. A gente tripula o helicóptero Águia e nós tripulamos também a gente chama de USA, que é a Unidade de Suporte Avançado. Essa Unidade de Suporte Avançado ela é considerada uma VIR, uma VIR, né? Que é uma viatura de intervenção rápida. O objetivo dessa viatura é ir rápido até a ocorrência. Então, para isso, a gente tem que ter um veículo rápido. Hoje em dia, nós temos uma picape, uma Pajero Dakar, que é um veículo mais rápido. A gente não transporta o paciente. O objetivo dessa viatura é levar o médico, o enfermeiro e uma UTI. Né? Esse carro ele tem os equipamentos, materiais e medicamentos de uma UTI. Então, o objetivo dessa VIR, né, da USA, é chegar o mais rápido possível até a vítima. Enquanto a gente dá o atendimento e estabiliza essa vítima, é que encosta, é que chega a unidade de transporte, que no nosso dia a dia é a UR, Unidade de Resgate, que é o furgão, né? É o furgão onde tem a maca, onde vai o paciente, né? Quando a gente é acionado para uma ocorrência, geralmente o COBOM, que é a central, né, do bombeiro, que é o 193, eles já passam para a gente alguns dados que o solicitante comunica quando liga. Então a pessoa liga o 93 e fala para a gente, olha, o acidente aqui é assim, com tantas vítimas, e o COBOM passa isso para as equipes que estão nos quartéis. Então quando a gente sai para fazer o atendimento, a gente já tem mais ou menos uma noção do que é a ocorrência, né, da natureza da ocorrência, e além disso o COBOM vai reiterando durante o trajeto com novas informações que chegam, né? Então, quando tem muita vítima, um acidente com ônibus, caminhão, estrada, né, são muitas pessoas ligando. Então, a função do COBOM é triar, é peneirar essas informações e passar para a equipe de rua ainda a caminho, né? Assim que a equipe chega na ocorrência, a primeira coisa que a gente faz, né, é avaliar a segurança da cena. Porque não adianta você mandar uma equipe de socorro com médico, enfermeiro, né, o socorrista, que é o bombeiro, enfim, o grupo de salvamento, e colocar essa equipe em risco, porque o prejuízo vai ser duplo, né? Então, além de perder a equipe que vai ajudar quem está machucado, você ainda vai ganhar mais vítimas, né? Ou triplo, porque você ganha mais vítima e perde o médico e a enfermeira, né? Então, o fundamental para nós, né, quando chegamos à ocorrência, é avaliar inicialmente o risco. Muitas vezes, se você tem um caminhão com um produto químico, um produto explosivo, a gente tem que ver isso de longe.
dependendo da situação, né, a gente tem treinamento para isso também, né, a gente nem se aproxima do caminhão. Né? Vamos supor uma substância química tóxica, a gente espera o pessoal especializado do Corpo de Bombeiros se aproximar, garantir a nossa segurança e depois é que a gente atende efetivamente as vítimas. Né? William, na sua opinião, você que trabalha nessa área, houve uma diminuição dos acidentes com os automóveis, muito por conta da aprovação do novo Código Nacional de Trânsito, com o uso do cinto de segurança, com a modernização dos veículos, né? Eu sei que com moto tem muitos acidentes, né? E também com os caminhões, como você disse, mas principalmente na região da Grande São Paulo, que você atua também, Sim. houve a diminuição do número de acidentes, ou eles não são mais tão fatais como no passado? Você acha que houve algum avanço em relação à nova legislação aprovada nos últimos 10 anos, 15 Sim. anos? Você acha que houve? Eu acho o seguinte, que efetivamente o que realmente mudou foi a lei seca. Né? A gente sente isso, né, principalmente nos finais de semana. Né? Ainda tem muita gente que insiste em beber e dirigir, mas efetivamente o que mudou, que a gente sentiu, foi a lei seca. Né? Óbvio que o cinto de segurança também, a instalação dos airbags, né? Isso deu, na verdade, isso acabou contrabalanceando com o número de veículos que aumentou. Sim, tem muita gente, né? com carro. Hoje é fácil comprar um carro. Exatamente. Agora, a questão da lei seca, sim, essa eu diria assim, sem... Teve um impacto muito grande. Teve. Diria até de uns 30%, pelo que a gente vive nos quartéis hoje, né? Isso do ponto de vista dos centros urbanos, da Grande São Paulo. Agora, tem uma diferença entre o acidente da Grande São Paulo com o acidente da estrada. Sem dúvida. Sem dúvida. São outras causas. Na verdade, a gente considera as vias, né? Tem as vias de baixa velocidade, as vias de média e as vias de alta velocidade. Nas estradas, uma coisa boa que se tem nas estradas, se é que se pode dizer, né? É que não tem os postes, não tem os muros, então tem uma área de escape considerável, geralmente, dependendo da estrada. Nas cidades, a gente tem o agravante dos postes, dos muros, e isso realmente dá bastante, a gente chama de Papa 07, né? Que é o preso em ferragem. Na estrada, a gente tem mais capotamento, né? Por conta da velocidade, e a gente diz, né? O veículo ele costuma espalhar, a não ser que ele encontre um objeto fixo, né? Porque as lesões graves são provenientes da desaceleração brusca. Se você não tem essa desaceleração brusca, você consegue uma certa frenagem ou até esparramar mesmo e diminuir, né, o impacto. Agora, nas estradas, você falou de acidentes com os caminhões, né, que são os mais... Sim. Agora, quais são as causas desses acidentes? Os caminhoneiros, nós temos aí várias informações que muitos deles utilizam drogas, né? Sim. Remédios, Sim. para se manterem acordados. Estudos Você acha o estatísticos... excesso de trabalho, Sim, também, carga excessiva de sono, trabalho? Sim. São vários fatores, né? Eu diria que é uma questão multifatorial, né? Agora, estudos estatísticos demonstram que 90% dos acidentes com caminhão são causados por falha humana. Tá? E do total destes acidentes, 80% são causados pela imprudência. Né? Então a gente vê hoje investimentos milionários em estradas, em máquina, freio, ABS, sensor de distância, airbag, detector de hálito etílico, mas a gente vê muito pouco o investimento no ser humano, no caminhoneiro. Então chega a ser uma coisa discrepante, porque você investe muito dinheiro, né, numa coisa que não seria tão importante, né, e investe muito pouco na formação, na criação, né, do próprio caminhoneiro e na fiscalização desses caminhoneiros, que, querendo ou não, são os causadores da maioria dos acidentes. Né? E com as motos? Como que você vê assim, as principais causas dos acidentes com motos? Eu tenho moto, né? Sei. Eu moro em São Paulo e eu tenho moto, então eu posso falar pelos dois lados, o lado do médico socorrista e o lado do motoqueiro.
Hoje em dia, se eu não tivesse moto, eu não conseguiria cumprir minha agenda de compromissos, né? Então, moto, hoje em dia, ela é, para muita gente, fundamental. Num trânsito como esse, todo parado, né? Exatamente. Uma cidade que entrou em colapso nessa área do transporte público Total. e do trânsito. Colapso então, total. É um engarrafamento constante a qualquer hora do dia ou da noite. Então, eu agora até gostaria de falar para os motoqueiros, né? Os motociclistas, né? Como eu, né? Por favor, aprendam. Eu diria que 90% dos acidentes com moto fatais são causados por desaceleração brusca. O cidadão vem com a moto, encontra um objeto fixo, ele tem um impacto e ele tem essa desaceleração brusca que é causadora de lesões potencialmente gravíssimas. E uma outra causa de acidentes é o esmagamento. Moto deve se manter afastada de caminhão e de ônibus. O famoso corredor, né? Eu vejo um monte de motoqueiro disputando corredor com ônibus e caminhão. Isso é loucura. Eu já peguei muito motoqueiro esmagado, eu não gosto nem de lembrar das visões que eu tenho. Mas fica esse alerta, principalmente para os motociclistas. Afastem-se de caminhão e ônibus e, acima de tudo, não imprimam velocidades excessivas, principalmente em cruzamento, em região que tem objeto fixo como poste, mureta, carros, porque o que mata motoqueiro é desaceleração brusca devido à velocidade alta e esmagamento devido à proximidade com caminhão e ônibus. Não é a queda em si. Não, a queda em si não. Se o motoqueiro cai, e geralmente tem a sua jaqueta, a sua calça, mas porque ele vai ter uma abrasão, uma escoriação, né? Existe um outro fator que eu vejo também, mas isso é muito raro. É aquele motoqueiro que cai, levanta, vem um carro e atropela. Isso em 8 anos, se eu peguei uma ocorrência assim, foi muito. Porque os carros param normalmente? Muitas vezes não dá tempo. Sim. A pessoa está distraída, falando no celular. A pessoa que fala no celular ela é inimiga número 1 do motociclista, né? Saiba-se disso, né? Mas diria que 90%, até mais, é por esmagamento ou por desaceleração brusca. Uhum. E nas estradas também você tem acidentes com motos? Tem. Na estrada tem bastante, mas como eu disse, ele tem aquela área de escape, né? Ele pode escorregar. Na estrada a gente tem muito menos objeto estático, fixo, que possa imprimir a desaceleração brusca, né? No motoqueiro. O perigo da estrada também para motoqueiro é caminhão e ônibus. Esse acidente que eu vi na Bandeirantes, eu não vou comentar porque é uma coisa muito feia, mas o motoqueiro foi esmagado, enfim, e eu lembro até hoje da face dele. A gente chegou, eu e a minha preceptora, né, porque eu era estagiário na época, ela perguntou: o que é que você está sentindo? Ele disse: dor, muita dor. E com o cotovelo assim, pálido, e aí ele desfaleceu. Então a gente estava preparando a medicação para dor quando ele entrou em parada cardiorrespiratória. A gente pegou, tirou toda a medicação e entra com a medicação para ressuscitação cardiopulmonar. Foi muito triste. Então foi esse acidente que te marcou? Esse marcou muito. Porque o primeiro, talvez, foi o primeiro na sua... Não, ele foi feio também. Foi feio, tá? Foi bem feio. Foi bem chocante, foi chocante para você. Foi chocante. Ele perdeu metade do corpo. Sei. Né? Da bacia para baixo. Foi esmagado por um caminhão. Exato. É que o caminhão, quando vê que o motoqueiro entra de baixo, é automático ele pisar no freio. Então, quando o motoqueiro entra por baixo e o caminhoneiro pisa no freio, ele praticamente lixa a pessoa no asfalto, né? Imagina com toneladas de peso o que isso não faz, né? Então, foi isso. Entendi. Agora, William, então você deu um diagnóstico aqui da grande tragédia de mortes que vem ocorrendo nas nossas estradas, não só nas estradas, mas, como você disse, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, no interior paulista. É um cenário muito presente no estado de São Paulo. Agora, qual a solução? Eu sei que você tem um projeto de prevenção, um projeto que você construiu a partir da sua experiência, né, com fundamento, com pilares na sua experiência prática de primeiros socorros. Como resolver essa questão? Como diminuir, como mitigar pelo menos uma parte desses acidentes? Porque resolver de uma maneira geral a gente não vai conseguir, mas dá para diminuir uma boa parte. Sim. Né?
Mas antes de você falar, eu vou chamar aqui um pequeno intervalo e a gente volta aqui com a Assembleia Convida, entrevistando o médico doutor William Remberg Silva. Voltamos com o programa Assembleia Convida, entrevistando hoje, aqui no estúdio da TV Assembleia, o médico William Remberg Silva, debatendo aqui um assunto muito importante para o telespectador que está nos assistindo na sua casa, aqui na capital, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, no interior paulista, que é um tema dos acidentes nas estradas. Doutor William, você tem um projeto, né, um projeto muito importante de prevenção. Gostaria que você falasse um pouco. Você traçou primeiro um diagnóstico, né, nos mostrou uma fotografia desses acidentes no estado de São Paulo, com motos, com automóveis, com caminhões, com ônibus, mas tem como resolver isso, né? Tem como diminuir o número de acidentes nas estradas, não só nas estradas, na verdade, na Grande São Paulo, dentro das cidades também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui, mostrasse para o telespectador como que funciona o projeto. Bom, para mim é notório no dia a dia das ruas das cidades e das estradas que uma medida muito efetiva seria um trabalho de prevenção, né? Hoje o trauma, né, é a doença mais negligenciada pelas autoridades, né? A gente vê muito programa de prevenção para AIDS, programa de prevenção para pressão alta, programa de prevenção para o diabetes, enfim, para N doenças. Mas o pessoal esquece que o trauma também mata muito. E um trabalho de prevenção dirigido para esse tipo de doença é extremamente necessário. Para você ter uma ideia, hoje em dia no Brasil, 42 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito, né? Para ter uma noção, diria que é um Pacaembu superlotado ou uma cidade do interior pequena. Com certeza. Né? Por ano que se morrem por acidente de trânsito. Exatamente. Até recentemente, William, o Brasil ele era campeão mundial em acidentes de trânsito. Eu não tenho o último dado, mas isso é recente, né? Você falou de um número com mais de 42 mil pessoas morrem. Isso. Como você disse, é mais que uma cidade do interior. Nós temos cidades com populações próximas de 40, até com menos também, mas é muito grave isso. Exatamente. É um escândalo. Exatamente. É um escândalo e significa também uma deshumanidade. Significa que não há investimento realmente governamental do poder público nessa área de prevenção. Exatamente. Né? Tanto do ponto de vista de uma educação para o trânsito, como também de melhoria das estradas, das vias públicas, falta de sinalização, de iluminação, estradas perigosas, sem manutenção, esburacadas. Nós temos aqui perto, por exemplo, de São Paulo, a BR-116, que é uma das mais perigosas. Exatamente. A Fernão Dias, que é uma das mais perigosas também aqui do estado de São Paulo. Exatamente. Bom, eu tenho alguns dados aqui, são dados meio exatos, né? Eu acho que é interessante, né, para o telespectador saber o que se passa, né? Então, um trabalho feito pela Polícia Rodoviária Federal no ano de 2011, né, que é o último dado que a gente tem recente, diz que somente nas estradas federais ocorreram, só nas estradas federais. 7.798 incidentes. Né? A gente chama de incidentes porque são causas que a gente pode prevenir. Acidentes é uma nomenclatura que a gente dá para aquelas causas que não dá para prevenir, né? Então, como são causas preveníveis, a gente chama de incidentes. Né? Por exemplo, você pode citar algum exemplo de um incidente, uma causa que poderia ser prevenida? Sim. Motorista de caminhão que não cumpre a determinação de descanso a cada 4 horas, né? E muitas vezes não é nem por conta do motorista. Ele mesmo, por si só, ele gostaria de encostar num lugar e descansar. Mas ele não tem esse lugar, né? Ele não tem segurança. A gente tem um problema muito sério também nas estradas brasileiras, que é o roubo de carga. Então o caminhoneiro não consegue parar em qualquer lugar para descansar.
Além disso, ele tem a pressão das transportadoras, dos clientes, até da questão financeira, que ele também precisa ganhar. Enfim, o sono é uma causa importante, né, dos incidentes, né, que se o caminhoneiro pudesse ter o seu devido descanso, a gente conseguiria já reduzir bastante os incidentes. Ele né? teria que descansar de 4 em 4 horas. Quanto tempo de descanso? Existe uma 15 norma? minutos, 15 minutos. Eu não me lembro. Tá. Eu não me lembro. Mas ele tem que parar, pelo menos. Ele tem que descansar. Ele tem que parar. Não sei se é meia hora ou se 15 minutos. Agora eu fico imaginando, doutor William, os caminhoneiros que ficam esperando no Porto de Santos, naquelas filas quilométricas. Eles, além dele viajar o estado inteiro de São Paulo, Sim. vindo até de outros estados com as mercadorias, ele depois fica parado um tempão no porto, na região do porto, porque ele nem consegue chegar no porto. Sim. É o que a gente chama de gargalo, né? Exatamente, ele espera ali, ele fica estressado, porque ele fica mais ali 8, 9 horas esperando na fila para descarregar e depois voltar para o seu destino novamente. Imagina o estresse, a carga de estresse que ele vitimado. Esse é um outro fator também importante, que é o problema de logística e de estrutura do Brasil, né? A gente tem um problema muito sério, que é o problema de gargalo dos portos, né? A gente tem uma superprodução de matéria-prima, de soja, de milho, e na hora de escoar isso. Para o porto, o caminhoneiro sofre isso literalmente no lombo, né? Porque tem dor nas costas, né? De tanto ficar sentado. Entendi. Mas aí, então, a prevenção seria você garantir esse descanso de 4 em 4 horas, você disse, né? Faltam espaços, pontos para o descanso, com segurança, logicamente. Exatamente. Então, um artifício que os caminhoneiros usam, né, entre outras drogas, né, é o que a gente chama de rebite, né, as anfetaminas. Se bem que a anfetamina já foi a droga mais utilizada nas estradas. Hoje em dia a gente tem muitos casos de cocaína e até crack, né? Então a gente nem imagina, mas aquele caminhoneiro que está do lado da nossa família, a gente viajando nas estradas com a família, aquele caminhoneiro do lado, ele pode ter acabado de usar substâncias químicas para se manter acordado, e é muito comum, muito mais comum do que se imagina, né? E a gente conhece também situações onde postos de gasolina vendem cocaína com cartão. O caminhoneiro vai, passa o cartão e chega um motoqueiro ou um ciclista, entrega lá o papelote e ele usa para se manter acordado nas estradas. É muito sério, um problema muito sério, né? E, bom, como eu disse antes, a gente vê que 80% dos acidentes são causados por imprudências e 90% por falha humana, né? Então, visando combater esse problema, eu desenvolvi um projeto, né, chamado Estrada Livre, onde a gente foca muito no caminhoneiro, no ser humano, né? Então, na verdade, a gente aborda a parte do ambiente, das estradas, da sinalização, do clima, a parte da máquina, do caminhão, propriamente dito, freio, pneu, cinto de segurança, só que a grande maioria desse projeto é destinada ao homem, ao ser humano caminhoneiro, né? Então a gente aborda assim, ambiente, aborda a máquina, mas o nosso objetivo é investir no caminhoneiro. E como funcionaria? Seria um curso com palestras? Ele assistiria algumas aulas? Sim, exatamente. A gente chama de um processo de aprimoramento do caminhoneiro, né? Então a gente pega esse homem, né? Ensina para ele situações relacionadas ao ambiente, relacionadas ao caminhão e principalmente relacionadas a ele, que é a vasta maioria do projeto é voltada para ele. O homem a gente divide em profissional, pessoal e energias leves, né? O profissional, a gente dá dicas de como sair de uma aquaplanagem, dicas de como você amarrar a carga para que ela não se solte, né? Enfim, fatores relacionados ao profissional, né? A parte pessoal, a gente aborda muito a parte de saúde mental, né? Saúde física, hábitos, né, que o caminhoneiro tem, alimentares, de sono, essa é na parte pessoal. E da parte das energias leves, né, que a gente considera ser muito importante, né?
acho que cabe falar que hoje em dia a ciência ela reconhece, né, certas energias que não são mensuráveis por aparelhos, mas a ciência reconhece essas energias como sendo energias que influenciam nesse caminhoneiro, aliás, no ser humano, né? Então, essas energias leves, a gente divide ela, subdivide ela em alimentação natural, né? Alimentação natural, obviamente, é um fornecedor de energia para o organismo, né? A gente também aborda a parte da emocional do caminhoneiro, voltando para a parte das belezas, do belo e das artes. Inclusive, a gente tem bastante também arte-terapia, com arranjos de ikebana, arranjos florais, né, que é uma técnica oriental, e obras também com cerâmica e artesanato, né? A gente tenta gerar bons sentimentos, né, e boas energias para esse caminhoneiro. É uma tentativa de desenvolver no caminhoneiro a sensibilidade, a criatividade. Exatamente. O interesse pela arte, pela produção artística. Exatamente. E levar porque ele fica muito embrutecido com esse trabalho, é isso? Exatamente isso. A gente tenta quebrar a casca, né? Entendi. Através da arte. E consegue-se, viu? A gente não é incomum ver as pessoas chorando quando faz esse tipo de trabalho. Você falou, só voltando à questão da alimentação natural, aí que tipo de recomendação ele recebe no curso? A gente vai abordar muito, né, nesse curso a parte de alimentação orgânica, que são alimentos de energia limpa, né? Os alimentos hoje em dia eles são muito contaminados, além de produtos artificiais, corante, estabilizante, aromatizante, também por agrotóxico, né, e adubo químico, né? Mesmo os vegetais, o morango, o tomate são riquíssimos em substâncias químicas. Essas substâncias químicas, uma vez no organismo, indiretamente também influenciam, sim, na questão energética do ser humano, né? Agora, esses caminhoneiros, eles estão expostos a uma alimentação extremamente precarizada, não é isso? Porque eles comem qualquer coisa, né? Porque não há um mínimo de qualidade nos postos, nos restaurantes das estradas. É um desafio, né? Na verdade é um desafio até para nós, né? De como é que você vai levar uma alimentação orgânica para um cidadão que fica 8, 10 horas nas estradas. Mas a gente tem sim sugestões elaboradas por nutricionistas, né? Que são perfeitamente cabíveis no dia a dia do caminhoneiro. E muitos deles produzem a sua própria alimentação no caminhão, não tem? Não conheço, desconheço. Não. Eles estão constantemente... A gente vê nas estradas alguns... fogareiros, né? Até que dormem com redes dentro do sim, caminhão. não, eles levam alimentação própria. Sim, mas não é esse tipo de alimentação orgânica, mas levam sim, eles fazem sua própria alimentação, né? Sim, mas a partir do momento que eles recebem essa orientação, eles podem adaptar. Exatamente. Então ele vai fazer o arroz, ele tem um fogão a gás, um fogareiro, ele pode fazer o arroz integral, substituir o branco pelo integral, não é isso? É que é um desafio nosso, né? Conscientizar, né? Esse profissional de que existe esse lado energético do alimento, né? Como você bem frisou, é uma profissão um tanto quanto bruta, né? Mas a gente tenta sensibilizar para essa parte energética de todas as formas, né? Então eu falei da alimentação natural, do belo e das artes, né? Da arte-terapia. E uma outra atuação nossa da parte energética são as técnicas de relaxamento e meditação, né? Que são reconhecidamente consideradas já mundialmente, né? Então a gente usa algumas técnicas para que ele possa relaxar, meditar e criar ondas cerebrais, né? Benéficas para o seu relaxamento e eliminação de hormônios de bem-estar e neurotransmissor. Isso é cientificamente comprovado. A gente tem alguns exemplos, o yoga, o reiki e o jorei, né? No nosso caso, a gente optou pelo jorei porque é a técnica de relaxamento e meditação que mais tem trabalho científico que comprova essa técnica, né, de relaxamento e meditação. Qual é a carga horária, então, do curso desse? O curso ele é elaborado para que o caminhoneiro fique 3 dias, né, num lugar especial, né, num jardim
basicamente, admirando, além da natureza, as obras de arte do homem. Então é um lugar chamado Solo Sagrado do Guarapiranga, né? O projeto inicial é colocar esse curso, esse aprimoramento nesse local. O Solo Sagrado do Guarapiranga, ele é um templo, né? Onde a gente tem a perfeita harmonia da beleza da natureza, com as flores, com os pássaros, com as árvores, enfim, as plantas, e a beleza da obra, né, da arte criada pelo homem. Ah, tá. Mas são 3 dias, seriam 3 dias? 3 dias. Ele ficaria hospedado nesse local? Exatamente, exatamente. Entendi. Seriam 3 grupos de 8 caminhoneiros, né? São 24 no total, e esses grupos eles passam por estações concomitantemente. Né? Então, enquanto um está fazendo uma atividade, os outros 2 também estão fazendo uma atividade distinta. Né? E o curso seria apenas para os caminhoneiros ou para os motoristas de ônibus também? A princípio, né, seria para caminhoneiro. Esse primeiro projeto é só para... Só para caminhoneiro, o primeiro. Mas certo. O objetivo é que isso possa se expandir até chegar no motociclista. Ah, tá. Né? Então, para desenvolver esse projeto, eu utilizei assim a rotina diária de um caminhoneiro, né? Então, é um projeto lúdico, né? Onde eu elaborei um mapa do Brasil, né? Então, são 30 tópicos importantes, né? Que podem ajudar na diminuição dos acidentes. Então, esses 30 tópicos que vão desde as questões ambientais... Mas você tem um mapa, né? Que você fez isso no mapa? Eu tenho um mapa. Ah, tá aqui, olha, para o telespectador. Está meio, não sei se é possível, mas que você pode explicar esse mapa. Então, o que acontece? Esse mapa, ele foi elaborado com 30 estações e a primeira estação, ela começa, como eu disse, na rotina diária do caminhoneiro, onde ele acorda de uma insônia, né, porque ele tem uma dívida com um banco, então ele já não está dormindo bem. Então, nessa primeira cidade, a gente chama de Nova Alvorada da Vida, onde ele aprende a administrar, né, as finanças e começar a priorizar o que é realmente importante para a vida dele. Né? Será que aquele carro zero que ele comprou realmente era importante? Será que aquela roupa que a esposa pediu era realmente importante? Né? Porque às vezes a pessoa faz a sua dívida e não era importante. Então a gente ensina ele a priorizar o que realmente é importante. E dessa cidade, o caminhoneiro ele acorda, né, de uma insônia, a gente discute isso, né? Discute também o sono. Né? Aí esse caminhoneiro, enfim, ele acorda, ele vai tomar o seu café da manhã, onde a gente já fala da alimentação. Né? Ele sai para trabalhar, chega na transportadora, a gente fala de como carregar o caminhão. Enfim, na rotina diária de um caminhoneiro, a gente consegue abordar todos os tópicos, né, que são importantes na diminuição dos acidentes. Para isso eu fiz esse mapa lúdico, né, com as cidades com nomes sugestivos, né? E cada estação dessa a gente vai abordar determinado assunto. Então, desde assuntos extremamente importantes, como a imprudência, até assuntos menos importantes, como as condições das estradas, que por incrível que pareça, quanto mais rápida se torna uma estrada, quanto melhor o asfalto, maior a velocidade, maior a energia cinética que se atinge num acidente de caminhão. Maior o número de acidentes também. Maior também, exatamente. É uma contradição. A gente aborda inúmeros temas, né? Desde droga, doença sexualmente transmissível, roubo de carga, alimentação, enfim. Né? O homem, o profissional e a máquina. Muito bem. Dr. William, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, aqui o nosso tempo está praticamente esgotado. Quero agradecer mais uma vez a sua contribuição, parabenizar você pelo projeto e, sobretudo, pelo trabalho que você já vem desenvolvendo junto ao GRAU, junto com esse trabalho de resgate, de prestação de serviços médicos, de primeiros socorros emergenciais e de urgência, salvando vidas, né, que muitas vezes são ceifadas nas estradas paulistas, mesmo aqui, como você disse, na Grande São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Né, salvando vidas e apresentando também propostas que podem ser incorporadas pelo poder público, Sim. pelas prefeituras, pelo Estado, pelo governo federal, Sim. por outros estados também. Um projeto importante, né, que desenvolve a sensibilidade, desenvolve a consciência, nesse primeiro momento, dos motoristas
de caminhões, os caminhoneiros, que são os mais embrutecidos por conta do que você mesmo disse, há uma excessiva cobrança, né, na questão do frete, da rapidez, as empresas cobram, o cliente cobra, então esses caminhoneiros são duramente pressionados. Sim. E aí nós temos as causas dos grandes acidentes, que ceifam muitas vidas, principalmente no estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua contribuição e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Janazzi. Muito obrigado, telespectador, e até uma próxima oportunidade. Bye-bye.